Boa noite, nossas lives de segunda-feira às 19 horas. E hoje eu vou trazer um assunto que é muito importante para você entender, para você compreender e trazer isso aqui para a tua consciência. É a relação da mulher, o feminino da mulher com a ancestralidade. E o que é importante a gente perceber, né? E por que trazer esse assunto? Porque muitas coisas do que a gente carrega, do que a gente vive do nosso dia a dia, a gente como mulher, a gente traz da nossa ancestralidade feminina. Então, identificar, conhecer, honrar, são movimentos que podem fazer toda a diferença na tua vida, nos teus comportamentos, nos teus relacionamentos com o financeiro, com pessoas, profissional. Então, tudo acaba se influenciando. Então, a primeira pergunta reflexiva que eu queria trazer para você era assim: você já sentiu que você carrega um peso que não é teu? Que você traz um comportamento que você não sabe de onde vem? Vou te dar um exemplo. Por exemplo, Ana é uma paciente que a avó dela casou muito jovem, sofria violência dentro do relacionamento, viveu infeliz e nunca pôde se separar. A mãe dela vivia também num relacionamento onde ela não tinha voz, ela se sentia diminuída. E ela continuou nesse casamento por muitos anos. Ana, uma mulher que teve estudo, teve preparo, é uma boa profissional, mas ela sente que ela só atrai relações que diminuem ela, que não a respeitam. E por que isso acontece, né? Porque se ela já é uma mulher instruída, se ela já é uma pessoa que teve uma vida diferente, ela não viveu aquelas dores que a bisavó, que a avó, que a mãe viveu. Por que ela repete isso? Quando a gente vem para a questão financeira, a Clarinha era uma mulher que os bisavós dela perderam tudo numa crise financeira. Os avós, apesar de trabalhar muito, não conseguiam conquistar nada, né? Não conseguiam guardar nada. Os pais dela já tiveram uma situação melhor, mas eles vinham sempre com aquela crença: se você não tiver muito esforço, você não vai ganhar nada, dinheiro não cai do céu. E ela, Clarinha, é uma mulher estudada, tem um emprego muito bom, que paga muito bem, ela teve uma vida completamente diferente, mas ela percebe no fim do mês que ela não consegue guardar nada. Por mais que o salário dela seja alto, no fim o dinheiro desapareceu e ela não sabe o que aconteceu. Então todas essas histórias, elas trazem um padrão de repetição, ou seja, apesar dessas mulheres atuais de hoje não terem vivido situações como a de suas ancestrais, elas trazem a mesma repetição de padrão. É um sentimento inconsciente que diz assim: se minhas antepassadas sofreram, eu também vou sofrer. Se elas não puderam ter dinheiro, eu também não vou poder. É muito louco isso, né? Mas isso é um movimento totalmente inconsciente, né? Que é trazido através de geração por geração. Outro aspecto que é importante você analisar é assim: quem ensinou você a ser mulher? Que exemplo de mulher você observou quando você era criança, você ouviu falar e você vem repetindo? Quais são as crenças? Quais são os padrões? Como é que essas mulheres da tua família, elas viviam, elas falavam, elas reagiam? Quem foi que ensinou? Você conviveu com mulheres fortes, com mulheres submissas, com mulheres independentes, com mulheres dependentes? Toda essa carga que você viu
na tua ancestralidade feminina, nessas mulheres que eram as mulheres da tua família, elas influenciam quem você é hoje como mulher. E enquanto você não percebe esse padrão que não é teu, você não consegue mudar. Outra coisa que a gente pode perceber também, quais são as histórias que se repetem na tua família? Histórias de mulheres que foram traídas, histórias de mulheres que perderam filhos, histórias de mulheres que sofreram violência ou que foram mulheres potentes, né? Porque a gente não pode olhar só para o lado negativo, existe também um lado positivo. Então, que histórias que você percebe que se repetem na tua família, na tua vida, é muito importante. Eu costumo dizer que a nossa força, ela está na nossa história, na minha história, na história dos meus pais, na história dos meus ancestrais. Então, em vez da gente dar as costas para essa história, é importante que a gente tire um momento para observar, né, quem são essas pessoas, como é que funcionou a vida dessas pessoas, quais são os padrões que estão se repetindo nessas famílias. Esses padrões são bons para mim ou são ruins? Esses padrões me impulsionam ou eles me põem para baixo, né? Eu repito uma coisa que para mim não faz sentido e eu não sei nem por que eu estou repetindo, ou esse padrão que eu vejo que, por exemplo, meus pais tiveram um casamento maravilhoso de anos, né? Até eles, né? Até um deles falecer, eles estiveram juntos. Então eu repito esse padrão, né? Qual é a referencial de relacionamento que eu tenho? Qual é o referencial financeiro que eu tenho? Como era a forma de lidar com o dinheiro da minha família? Como era? Então toda essa parte de ancestralidade é muito importante que a gente olhe para ela, que a gente entenda, para que a gente entenda os nossos padrões, as nossas crenças, os nossos comportamentos, né? E a partir dessa percepção de quem foi essa ancestralidade, de como foi essa história, aí vem a pergunta que eu faço para mim mesmo e eu faço para você agora. Você tem vivido a sua vida ou você tem apenas repetindo, ou você vem apenas repetindo destinos da tua linhagem? Você já parou para perceber isso? Essa vida que você tem hoje, esses relacionamentos que você construiu, essa profissão que você escolheu, você está feliz? Você não está feliz? Você escolheu a partir de você, do seu coração, do que você queria fazer? Ou você escolheu porque meu pai era, minha mãe era, a minha família era? Então eu ter essa percepção da vida que eu construí até agora, se ela foi construída a partir de mim, ou a partir do que eu vi, ou do que me impuseram, ou do que eu achei que fosse o certo, isso vai dizer muito de como você está se sentindo hoje. Porque, por exemplo, veja só, eu fiz direito porque os meus pais eram advogados, mas eu sou uma pessoa que eu não gosto, sabe, daquela coisa eu não gosto de estar debruçada nos livros, eu não gosto de teorias, eu não gosto. Então hoje eu estou me sentindo insatisfeita, eu estou meio perdida na vida. Por quê? Porque você simplesmente, você escolheu uma profissão, você pautou a tua vida, não a partir de você, de olhar quais são as suas habilidades, de olhar o que é que você gosta de fazer, de olhar o que é que você faz melhor. Você simplesmente seguir um padrão familiar. Então, muitas vezes você descobre que a raiz da tua insatisfação, da tua insegurança, dessa sensação de estar confusa, de estar fora de lugar, é justamente porque você não fez uma decisão a partir de você. Você simplesmente trouxe uma história da tua ancestralidade. E agora vamos olhar para uma coisa mais profunda, muito mais ligada ao feminino, né? Como é que tá a tua relação com o feminino? Como é que tá
o teu olhar para si, porque quando a gente fala do feminino, muitas vezes a gente pode ter a visão distorcida de que o feminino é o cuidar de todo mundo, é o cuidar da casa, é o cuidar da família, né? Que a mulher foi feita para isso, tem isso na sua natureza. Mas, na verdade, a mulher, ela precisa... o feminino não é só cuidar dos outros. A gente tem essa questão da nutrição, a energia feminina é a energia criadora, né? A mãe é responsável pela nutrição, o pai é o responsável por ir para a vida. Então, quando a gente fala em energia feminina, a gente fala sim de cuidar, de nutrir, de prosperar, né? de tudo que for frutificado, tudo que for criado, tudo que for gerado. Mas também é olhar para o que eu estou trazendo de nutrição, de cuidado, de olhar para mim. Como é que está hoje a minha relação com o meu feminino? Hoje em dia a gente vê mulheres muito na energia masculina. E quando é que uma mulher ela vai muito para a polaridade masculina? Quando na história dela ela teve que sobreviver, que viver em alerta quando ainda era criança. Ela precisou crescer para sobreviver. Ela teve uma figura masculina, da energia masculina que foi faltante, que foi omissa, que foi frágil. Então ela, para compensar aquela falta que ela precisava ter tido, daquele apoio, daquela base, ela criou essa coisa de que eu preciso, né? Eu preciso sobreviver, eu preciso fazer muito, eu preciso ir para a vida, eu preciso, sabe? Então essa energia masculina exacerbada que essa mulher desenvolveu dentro dela por conta de uma falta quando ela era criança, ela gera hoje em dia um peso. São as mulheres sobrecarregadas, são as mulheres cansadas, são as mulheres que estão sempre em hipervigilância, né? Tentando sobreviver, tentando guerrear, tentando lutar para a sobrevivência. Só que esse comportamento é um comportamento que é originário da criança. E para que a mulher volte para o equilíbrio das suas energias, volte para o equilíbrio da sua energia feminina, ela precisa entender que esse comportamento distorcido, que está sobrecarregando, que está cansando, que está até adoecendo, né? São mulheres à beira de burnout, mulheres com ansiedade, mulheres realmente doentes emocionalmente falando, e para que ela comece o caminho de volta, né, para essa energia equilibrada, essa energia de cura, ela precisa começar a olhar para dentro, ela precisa começar a se nutrir, ela precisa começar a olhar o que ela está fazendo por ela, né? Parar um pouquinho de olhar o que ela está fazendo pelos outros, tirando dela e fazendo pelos outros, e começar a se nutrir, a se olhar, a se conhecer, fazendo esse movimento de volta para esse feminino, que ela vai conseguir equilibrar essa energia, né? E outra coisa que as mulheres, quando estão muito nessa energia masculina e que se perderam, é a perda da intuição, né? E quando é que você perde a intuição? Quando você sente... A intuição, ela é um poder feminino, né? É uma característica nossa e que foi abafada durante muito tempo por gerações e gerações. E a gente perdeu essa conexão. E quando é que a gente volta a ter essa conexão? Quando a gente volta para dentro, quando eu começo a me conhecer, quando eu começo a me fortalecer. Porque a negação da intuição, o que é e por que eu não ouço essa voz tão poderosa que eu tenho dentro de mim? Porque eu tenho medo do julgamento, porque eu tenho medo de errar, porque eu tenho medo da exclusão. Então, por todos esses medos, eu não deixo aflorar essa força que eu tenho dentro de mim, eu não deixo
vir para fora uma das coisas mais potentes que a energia feminina tem. Nós, como mulheres, a gente sabe que a gente percebe as coisas no ar, né? Sabe aquela coisa que eu percebo no ar? Eu sinto quando tem alguma coisa que não está certa. Eu sei quando alguma coisa não vai dar certo, não é por aquele caminho que eu tenho que ir. E o que é isso, na verdade? É a nossa conexão que a gente tem por natureza, né? Essa conexão, esse sentimento, esse feeling. E quanto mais eu me reconectar com isso, mais eu conquisto dentro de mim aquela força que é uma força feminina, que é uma força tranquila, que não é a força da guerra, da luta, é a força da criação, é a força do equilíbrio, é eu me conhecer a tal ponto que nada que vem de fora me atinge, nada que possam dizer sobre mim vai estremecer a minha certeza de quem eu sou. E por que é tão importante todas essas observações, né, que eu trago para você? Porque é dessa maneira que a gente vai construindo dentro da gente a nossa força, a nossa certeza, o nosso equilíbrio. E uma outra coisa que a gente precisa observar e que o sistêmico ele traz muito para a gente é quem foram essas mulheres antes de mim. O que é que eu penso quando eu lembro da história dessas mulheres, né? Qual é o sentimento que surge dentro de mim quando eu olho para a história dessas mulheres da minha família, sem julgamento, sem reconhecendo recursos, reconhecendo limites, porque dentro da energia sistêmica, quando eu olho para alguém, quando eu olho para uma história julgando ou criticando, além de eu estar diminuindo aquela pessoa, aquela história, eu estou tirando as minhas forças. Porque quando eu julgo, quando eu critico, eu fico emaranhada aquela história. Então é importante eu olhar quem foram essas mulheres, não com julgamento, não com tentando dizer que foi errado, que estava certo. Pelo contrário, eu olhar para a história delas e eu entender, eu olhar com um olhar amoroso, com um olhar de entendimento, com um olhar de humanidade para a história de cada uma delas. Quando eu faço esse movimento, é o primeiro passo que eu consigo me libertar dessas cargas ancestrais que a gente traz, né? Porque eu olho para aquilo ali e eu honro aquelas histórias, né? Honrar não é repetir, honrar é fazer uma escolha diferente. Então, quando eu rejeito a minha ancestralidade, eu estou gerando ali dentro daquele sistema uma energia de exclusão. E energia de exclusão, se eu rejeito o que aquelas mulheres foram, a história daquelas mulheres, inconscientemente é como se eu estivesse rejeitando uma parte minha. Porque eu faço parte daquela ancestralidade. Eu tenho dentro de mim o sangue daquelas mulheres que, no meu ver, hoje, com a consciência que eu tenho, com o entendimento que eu tenho, agiram de maneira errada, viveram de maneira errada. Então, o movimento que eu tenho que fazer aqui para ganhar força não é rejeitar para criar sobre mim uma carga pesada. Pelo contrário, eu honro a história delas, o que elas puderam viver, o que elas puderam sentir e o que elas conseguiram fazer, mas eu digo, a partir daqui, a partir da frente, eu construo uma nova história. Eu não preciso mais repetir a história das mulheres da minha família. E quando eu faço esse movimento, eu honro e eu me liberto. E aí você me pergunta assim, Lu, mas por que eu, sabendo conscientemente que foram histórias difíceis, foram histórias pesadas,
por que eu trago isso para mim, né? Porque eu venho repetindo isso. Que existe uma força dentro das leis sistêmicas que chamam pertencimento. Inconscientemente eu repito aquele padrão para eu continuar pertencendo ao meu sistema, para eu continuar sendo vista pelo meu sistema, para eu continuar fazendo parte do meu sistema. Só que quando a gente vem para uma nova consciência, quando a gente vem para essa inteligência sistêmica, a gente entende que a gente não precisa repetir o que foi ruim para pertencer. Basta que a gente olhe, que a gente honre, mas que a gente, munida da nossa força interna, da consciência de quem nós somos, num novo tempo, com uma nova consciência, com uma nova forma de viver, com novos aprendizados, eu ensine ao meu sistema que eu não preciso mais fazer igual, eu não preciso mais sofrer igual, eu não preciso mais passar privação financeira igual. E isso não quer dizer não que eu esteja me desconectando daquele meu sistema familiar. Então eu estou honrando a energia do pertencimento, só que de uma forma diferente. Então a reconexão que eu tanto falo, a reconexão feminina e esse olhar para a ancestralidade, ele me traz muita consciência, né, do que é que eu fiz até agora, né? Essa história que eu vivi até agora foi minha ou foi eco das histórias da minha ancestralidade? Eu quero continuar repetindo o que eu trouxe dos meus ancestrais ou eu quero começar a construir uma nova história? Então, reconexão, ela é poder voltar a viver dentro da minha própria essência. E é justamente essa forma de viver e de entender que a forma como eu vivi até hoje não era minha, não estava alinhada com quem eu sou de verdade e que isso tirou a minha força, que isso me desestabilizou, isso me desequilibrou. Isso traz de volta a minha força, isso traz de volta uma construção de uma nova vida, isso traz de volta a certeza de que eu consigo sim tomar novas atitudes, que eu consigo sim ter força para agir de forma diferente, para me reconstruir, para me reerguer. E quando você faz isso, não é que você precisa se transformar numa pessoa diferente, porque essa mulher que ela é forte, ela é equilibrada, ela tem seus desejos, ela tem suas vontades, ela já existe dentro de você. Ela já é você. Você simplesmente estava funcionando até hoje antes de observar tudo isso que eu trouxe para você, antes de ter clareza sobre tudo isso que eu trouxe para você. Você estava simplesmente, é como se você estivesse num teatro representando um papel. Deram a você várias fantasias, várias máscaras, vários personagens e você simplesmente, até aquele momento, você estava vivendo aquela vida que não era tua. Mas a partir do momento em que aquilo começou a incomodar tanto você, sabe? Começou a fazer você querer questionar e você começar a questionar a partir de tudo isso que eu trouxe para vocês, todos esses questionamentos. Quem é que eu estou repetindo? Essas histórias são minhas ou não são? Eu estou rejeitando a minha ancestralidade ou eu estou acolhendo a minha ancestralidade? Eu estou olhando para o meu feminino ou eu não estou olhando para o meu feminino? Então, se você faz todo esse questionamento que eu trouxe para você, você consegue verdadeiramente, primeiro, perceber se essa vida que eu tenho hoje ela está alinhada a mim ou não. E a partir dessa percepção, dessa consciência, eu começo a entender de que eu preciso voltar para mim, eu preciso me conhecer quem eu sou, o que é que eu gosto, onde é que está a minha força, o que é que eu preciso fazer
para ir reconquistando isso dentro de mim, né? Para ir reconquistando esse equilíbrio dentro de mim, para ir reconquistando essa força dentro de mim. É um movimento que você faz para dentro, para que ele possa externar tudo isso que já existe dentro de você. E com toda essa reflexão que eu trouxe hoje, eu pergunto a você, e se você hoje decidisse dizer sim para você, sim para a tua ancestralidade, como é que você acha que seria a nova você? Como é que você acha que se você tirasse tudo isso que você conseguiu identificar que não é teu, que não faz sentido para a pessoa que você é hoje, para a alma que você é hoje, com o entendimento que você tem hoje, como seria, né? Curar todo esse feminino, curar toda essa linhagem e se libertar para dar vazão a essa nova mulher, né? É preciso coragem, é preciso consciência, é preciso amor próprio, mas é o melhor movimento que você pode fazer na sua vida por você. E ninguém pode fazer isso por você. Ninguém jamais pode mudar a tua vida, pode mudar a tua consciência, pode trazer para você força para que você seja quem você é. Porque a nossa maior força, a nossa maior leveza, a nossa maior alegria, ela vem de quando a gente está alinhada com quem a gente é verdadeiramente, sabe? Só que para que eu tenha para que eu consiga incorporar isso dentro de mim, eu preciso fazer esse caminho para dentro. Eu não posso ter medo de olhar para a minha história, eu não posso ter medo de olhar para a minha origem, né? Eu tenho que olhar para isso, porque lá é que estão os tesouros, lá é que estão os indicativos das coisas que eu gosto. O que é que você gostava de fazer quando você era criança? O que é que um dia você pensou? O que é que hoje você faz que te dá leveza, que te dá alegria? Existem tantas formas de você começar a trazer de dentro de você essa sua essência, né? De você começar a se reconectar de verdade, começar a fazer movimentos com intenção, com desejo. Então, se conectar e dizer, eu intencionalmente, que tipo de comportamento eu vou ter? O que é que eu quero fazer? Qual é a vida que eu quero para mim? Como seria essa mulher que eu desejo ser, sabe? Se eu não tenho um norte, se eu não sei para onde eu quero ir, como é que eu vou chegar lá, né? Se eu não sei quais são os sentimentos, as crenças, as emoções que hoje não estão me deixando ser a pessoa que eu queria ser, como é que eu chego lá? Quais são esses sentimentos? Quais são essas emoções? De quem são? No movimento sistêmico, quando a gente descobre isso, quando a gente traz de dentro da gente, a gente começa a colocar as pecinhas no lugar. A terapia sistêmica é como se fosse assim, eu costumo dizer que é como se fosse uma engrenagem. A nossa vida ela começa a entrar em desequilíbrio quando as engrenagens elas estão fora de lugar, né? Eu estou julgando, eu estou excluindo, eu estou repetindo um padrão. Então, tudo isso não sou eu. Então, é como se eu estivesse fora do lugar. Então, as coisas não se encaixam, começa a haver desequilíbrios. Quando a gente vem com a terapia sistêmica e a gente vai colocando tudo no lugar, isso não é meu, isso é meu, isso eu honro, eu não quero, fica com o teu que eu fico com o meu. É como se a gente fosse colocando as coisas no lugar, as engrenagens vão começando a se encaixar. E a tua vida começa a andar, tua vida começa a entrar em equilíbrio, tua vida começa a desbloquear. Então é colocar uma intenção naquilo que eu estou fazendo, sabe? É construir uma nova escolha a cada dia. Se as escolhas que eu fiz até hoje não me deram o que verdadeiramente eu queria, eu preciso fazer novas escolhas. E quais são essas novas escolhas que são potenciais, que vão me levar para o caminho que eu quero trilhar a partir de agora, entendendo que existe um preço a pagar, sabe? Tudo que é bom existe um preço a pagar.
assumir o feminino, existe um preço a pagar. Eu vou ser julgada, eu vou ser... as pessoas vão chegar para mim e vai dizer, você tá tão diferente, você não era assim. E eu preciso estar pronta também para receber esse tipo de julgamento e dizer, ok, tá tudo bem. Agora eu sou uma pessoa diferente. Agora eu estou mais alinhada com o que eu acredito. Sabe? As pessoas vão julgar, as pessoas vão estranhar, vai haver um estranhamento. E você precisa ficar ciente disso para que você possa, na hora que vier, você saber o que fazer, você saber como se posicionar, né? Sair do papel de vítima e transformar tudo que você viveu em potência, sabe? A gente pode passar a vida inteira da gente se reclamando. Por exemplo, eu tenho há 50 anos de idade, até hoje Lu, identifiquei tudo isso que você falou, identifiquei que a vida que eu vivi até hoje foi em cima dos padrões ancestrais, não era o que estava alinhado para mim, eu não fui feliz. E então eu posso passar mais 50 anos da minha vida, se eu tivesse feito isso, se eu fosse mais jovem, se eu tivesse tomado escolhas diferentes, pode. A vida é sua, estrague ela como quiser. Mas você também pode, a partir desse momento que você teve consciência disso tudo, começar a construir uma nova história, transformar a tua história de erros, de dores, de tudo que não foi bom, em potência. É você entender que você é a única responsável por construir uma nova vida. E isso é a melhor coisa que existe, porque se a responsabilidade sobre os meus resultados, sobre a minha vida está nas minhas mãos, eu não dependo de ninguém para mudar, eu não dependo de ninguém para decidir novas escolhas, está nas minhas mãos. Quando eu dou o poder da minha vida para o outro, esperando a opinião do outro, esperando que o outro faça por mim, eu simplesmente me diminuo completamente. Eu não tenho voz para nada. Eu estou nas mãos de outras pessoas. Mas quando eu trago essa responsabilidade da minha vida, dos meus resultados, da minha felicidade, para mim, eu tenho o poder de fazer essa mudança, por mais difícil que seja, por mais desafiante que seja, por mais diferente que seja do que eu fiz até hoje, eu consigo sim mudar, eu consigo sim fazer diferente. Não existe eu não consigo, existe eu não quero. Eu não quero. Deixa assim como tá. Porque existe uma coisa também que chama ganhos secundários. É quando essa coisa de ser vítima, né, de ficar ali remoendo tudo que aconteceu, ela me traz algumas compensações. Por exemplo, se eu fico ali no papel da vítima, você não sabe o que ele fez comigo, aí os outros vão ficar, coitadinha, é mesmo, a bichinha, talvez aí não teve culpa. Então, eu prefiro ficar ali ganhando as migalhinhas de atenção das outras pessoas do que decidir sair daquele papel de vítima e construir uma coisa nova. Então é só para você perceber que está tudo na tua mão. Absolutamente tudo na tua mão. E aí eu pergunto, o que é que você quer fazer a partir de hoje da tua vida? Eu também tenho uma coisa que é assim, depois que viu, não dá para desver. Depois que você já soube disso tudo, que você conseguiu detectar na tua vida tudo que eu já te disse, sinto lhe dizer que você, mesmo que você não tome uma decisão diferente, aquilo ali vai ficar, sabe, te incomodando. Porque a tua alma disse assim, agora você já viu o que você precisava ver. Agora você precisa tomar uma decisão. Agora você precisa tomar um caminho diferente. Enquanto você não faz isso, você vai ficar com aquele sentimento assim. Então, se você chegou até aqui, se você ouviu tudo que eu falei, se você identificou tudo que eu trouxe, sabe, de consciência, foi a tua alma que trouxe você até aqui. Porque você está pronta para fazer uma coisa diferente. Mas a partir daqui,
É você tomar essa decisão e começar a fazer. Eu espero que essa live tenha trazido novas consciências, novas formas de enxergar a vida, novos caminhos. É você entender que você sim, se não tem uma coisa que não tá boa na tua vida, você consegue mudar, basta que você queira. E eu tô aqui para ajudar.